A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Hoje nós vamos meditar no capítulo 15 do Evangelho de João. E nesses momentos finais de Jesus com os seus discípulos, o que nós podemos continuar observando nesse capítulo é que Jesus estava realmente amando-os até o fim e falando com eles, falando para eles, tudo aquilo que eles precisavam ter convicção nos seus corações para passar pelos momentos tão difíceis que estavam por vir. Eles não sabiam o que iriam passar, mas Jesus sabia. Isso acontece com a gente também, né, gente? Quantas vezes nós passamos por momentos tão difíceis e Deus, de alguma maneira, nos preparou de antemão, seja nos atraindo para a presença dele, seja falando conosco através da palavra, seja o Senhor falando conosco através da oração. Ele nos revela, ele fala conosco e nos prepara para momentos difíceis. Bem, no capítulo 14, o capítulo passado, Jesus disse a eles, disse o quê? Disse que Jesus dava para eles uma paz que o mundo não podia dar. Que Jesus os amava, que Jesus estaria com eles através do Espírito, do Consolador que seria enviado da parte do Pai para eles. Jesus disse que se eles amavam o Pai, que eles podiam não ficar com o seu coração angustiado, porque o Pai também estaria neles, assim como Jesus estava. Então, Jesus tentou confortá-los no capítulo 14. E agora no capítulo 15, meus queridos, Jesus vai falar para eles a respeito da permanência em Cristo, da permanência nos ensinos, da permanência na palavra. Porque veja, Jesus seria morto. E eles poderiam realmente pensar que a esperança deles havia sido em vão, que tudo aquilo não passava de uma mentira, que eles tinham perdido o tempo da vida deles, eles podiam se sentir como ovelhas sem pastor. Mas aqui, nesse capítulo, um pouco mais, na continuação do capítulo 14, Jesus vai dizer para eles: vocês precisam permanecer em mim. O Pai está trabalhando em vocês. Se vocês permanecerem, vocês vão dar fruto e o vosso fruto vai permanecer. E Jesus vai reafirmar ao coração deles de que eles foram escolhidos, que não foram eles que escolheram o Senhor, mas que o próprio Senhor Jesus os escolheu do mundo e escolheu eles para que eles venham a dar esse fruto, porque cada um deles, quando der o fruto, vai fazer com que o Pai seja glorificado. Mas Jesus vai falar para eles também a verdade. Olha, por causa do meu nome vocês vão ser perseguidos. Porque se não me amaram a mim, é porque não amaram meu Pai. E se não amaram a mim nem meu Pai, também não vão amar vocês. Então esse capítulo 15, ele é lindo, ele é profundo e demonstra muito o amor de Jesus em querer preparar os seus discípulos para os momentos tão difíceis que estavam por vir. Porque Jesus, meus queridos, ele é amor purinho. Ele sabia que não seriam momentos fáceis, mas ele estava falando de antemão que ele ia voltar. E que ele, além disso, quando voltasse para o Pai, ele iria deixar o Espírito Santo. Bom, desde o versículo 1, então, ele vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira. E eu não sei se você sabe, mas lá no Salmo 80, versículo 8, Israel é chamada de videira. Só que lá naquele salmo é apresentado como uma videira que não dá exatamente o fruto esperado, apesar de ter sido plantada numa boa terra. Já Jesus, ele vai dizer que ele é a videira verdadeira, porque ele mesmo afirma e demonstra, não só com palavras, mas ele demonstra com as suas atitudes, que ele veio para fazer a vontade do Pai. Jesus, ele não fez nada do que ele queria. Tudo o que ele fez foi em obediência ao Pai. Então, ele é uma videira verdadeira. E o Pai, ele chama aqui de agricultor ou lavrador. Por quê? Porque o Pai é aquele que vai limpar. Deus Pai é aquele que limpa
Limpa o quê? Limpa os ramos. E quem eram os ramos? Os ramos eram os discípulos. Então Jesus vai dizer logo no primeiro versículo que ele era a videira verdadeira, o pai era agricultor. E no versículo 2 ele insere o assunto ramo. Ele vai dizer assim: todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Deus corta esse ramo. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Ou seja, quando nós produzimos um fruto, eu estou falando nós, já pegando carona nessa palavra de discípulo, porque eu também sou discípula de Jesus, assim como você, né? Então, aplicando já para as nossas vidas, mas principalmente explicando no contexto daqueles discípulos, Jesus estava dizendo: quando vocês dão fruto, o meu Pai, que é o agricultor, ele limpa mais ainda o ramo para que ele produza mais fruto. Por quê? Porque esse fruto, meus queridos, faz com que o próprio Pai seja glorificado. É assim que o Pai é glorificado, quando nós damos fruto. O nosso fruto aponta para o Pai. Muito bem, continuando. E aí ele vai dizer assim, versículo 3: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. E essa palavra significa logos no grego, que significa o ensino como um todo. Então Jesus está dizendo para eles aqui: o ensino que eu tenho trazido para vocês já tem limpado vocês, já tem ensinado vocês, já tem tirado de vocês aquela ideia ruim da cabeça e do coração e posto conhecimentos novos. Porque a palavra faz isso, meus queridos. A palavra traz vida. Quando você e eu, nós lemos a Bíblia, ou você escuta o podcast, ou você lê a Bíblia, você faz as duas coisas juntos, o Espírito Santo fala com você e você é levado a perdoar, você é levado a ter sonhos novamente, você é levado a ter esperança, você é levado a prosseguir para o alvo, você é levado a retomar um chamado que Deus já havia te dado. Então, quando o Senhor Jesus está dizendo assim que os discípulos eram os ramos que já estavam limpos por causa da palavra, essa palavra que significa o ensino todo de Jesus. Um pouquinho diferente lá do versículo 7, se você gosta de curiosidade, né? Lá no versículo 7 fala assim, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Aqui, a palavra palavras, que está no plural, é uma outra palavra no grego e significa os pronunciamentos individuais de Jesus. Ou seja, se a gente permanece no Senhor e cada palavra que Deus vai falando conosco entra no nosso coração e dá fruto, então a nossa vida começa a ser uma vida à moda de Deus e, portanto, aquilo que nós pedirmos ao Senhor nos é respondido. Olha que lindo esse ensinamento. Muito bem, aí Jesus vai dizer algo que você e eu, nós temos que ter como uma convicção na nossa vida. No versículo 4 ele vai dizer assim: o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, ele tem que permanecer na videira, né? Ou seja, vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E isso me faz pensar que os discípulos, eles poderiam até tentar fazer as coisas pelas suas próprias forças, mas se eles não estivessem ligados na videira, de onde é possível tirar a força para produzir o fruto, eles não sobreviveriam. Por quê? Porque quando as lutas viessem, era da própria videira que os discípulos precisavam tirar a força para ficar firmes. Portanto, ele vai dizer no final do versículo 5, sem mim, nada vocês podem fazer. Jesus estava convidando eles a ficarem realmente apegados à palavra de Deus e ao testemunho de Jesus Cristo, ainda que momentos difíceis estivessem por vir. Só que aí parece que de repente ele muda o assunto. No versículo 8 ele vai confirmar aquela ideia que eu já tinha dito, né? Ele vai dizer: nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são os meus discípulos. Ou seja, quando os discípulos davam fruto, eles mostravam a vida de Cristo na vida deles, eles glorificavam ao Pai. Isso nós já falamos. Aí, então, ele vai falar no versículo 9 do assunto do amor. E parece que Jesus está saindo de um assunto de falar de fruto para falar de amor. Mas não. A partir do versículo 9, ele vai dizer assim: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. E aí no versículo 19, ele vai dizer para nós o que é esse permanecer no amor, porque eu e você, nós poderíamos escutar
essa fala, ou os discípulos estando diante de Jesus e pensar, lógico que eu quero permanecer no amor de Jesus. Mas olha só o versículo 10, ele fala assim: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Vamos pensar nisso um pouco? Nós permanecemos no amor do Senhor quando guardamos os seus mandamentos. Será que então Jesus deixa de nos amar se nós não obedecermos o que ele nos manda? Queridos, não é isso. Jesus, ele nos amou de tal maneira que ele entregou a nossa vida por nós quando nós ainda éramos pecadores. Mas aqui ele está falando para os discípulos dele que, uma vez que nós o conhecemos, nesse relacionamento de pai e filho que ele tem com o Senhor Deus, nesse relacionamento de servo com o seu Senhor que nós temos com Jesus, claro que ele vai nos falar que quer nos chamar de amigo mais para frente, mas até aqui vamos de servo. O que nós temos que fazer é cumprir a vontade do nosso Senhor. O servo, ele não tem vontade própria. O servo, ele faz a vontade do seu Senhor. E eu e você fazemos a vontade de Jesus não porque temos medo de perder o amor dele, mas porque nós amamos tanto o Senhor Jesus, que alegra o nosso coração em fazer a vontade dele. Então, eu perdoo o meu próximo não porque ele me pediu perdão, não porque ele merece o perdão, mas eu o perdoo porque eu entendo que eu fui perdoada por Jesus. E eu alegro o coração do Pai quando eu dou fruto. Eu dou o fruto do perdão, eu dou o fruto da graça, o fruto da misericórdia. Você está entendendo? Não é aquela coisa de medo de não permanecer no amor, mas é a vontade de permanecer no amor, porque não há outro lugar para onde nós possamos desejar ir que não seja a presença de Deus. E aí no versículo 2, Jesus vai ser mais claro ainda. Perdão, eu falei 2, mas é 12. Diz assim, ó: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. E aí ele vai dizer no versículo 15, não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai eu lhes dei a conhecer. Então essa ideia de querer ser amigo de Deus tem a ver com a gente querer saber o que está no coração do Senhor. E eu não estou falando necessariamente, meus queridos, de uma nova revelação, mas eu estou falando daquilo que está na palavra. Estou falando daquilo que o Senhor deixou escrito para nós. Não que o Senhor não possa falar conosco, mas eu quero dizer que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Ele deixou bem claro o que Ele deseja de nós. E agora, nesse contexto, Ele vai dizer assim, versículo 17, o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Então, se em algum momento você já pensou assim, Pai, eu quero viver a sua vontade na minha vida. Olha, aqui no versículo 17 diz que ele deixou uma ordem. E que quando você cumpre essa ordem, você glorifica ao Pai, você está dando um fruto. E ele vai limpar você como um ramo para que você possa dar mais fruto. Então, quando você quiser saber o que fazer para Deus, ame uns aos outros. Não apenas o legal, não apenas aquele que você já gosta, porque você tem afinidade, mas ame de palavras e de atitudes. O versículo 16 é lindo, eu não pulei sem propósito, eu pulei para falar por último nessa sessão. É muito lindo ver que não fomos nós quem escolhemos o Senhor, mas foi Ele que nos escolheu para que a gente vá e dê fruto. E todas as vezes que eu leio esse versículo, eu me emociono, porque eu fico pensando que o amor de Deus é muito grande por nós, a ponto de escolher pessoas tão falhas como eu e você. Eu não sei você, mas quando eu olho para o espelho, eu vejo uma pessoa bem falha. Eu vejo uma pessoa que realmente precisa da glória do Senhor e da força dele todos os dias. E eu me sinto extremamente amada em saber que o Senhor me escolheu, não por nenhum merecimento meu, mas simplesmente pela misericórdia dele, pelo amor dele. E nessa última sessão, na verdade eu vou chamar de penúltima, porque eu quero falar do versículo 26 e 27 à parte. Jesus vai dizer para os discípulos que eles seriam perseguidos e odiados, porque as pessoas fariam isso debaixo de um engano. Elas não conhecem o Pai, é isso que ele vai dizer. Se perseguiram a mim, vão perseguir também vocês. Foi isso que ele falou no versículo 20. Então, eles não deveriam tomar isso como algo pessoal, né? Ele vai dizer no versículo 25, né, uma menção do Salmo 35, 19, né? Odiaram-me sem motivo. Sim, Jesus foi odiado sem motivo. Ele não fez nada de errado, né? O fato dele quebrar o sábado curando as pessoas, ele não estava quebrando a lei do sábado
deixada pelo Senhor Jesus, pelo Senhor Deus. Ele estava quebrando lei de homens. Os homens colocaram várias regras que o Senhor não tinha posto. Era lícito fazer o bem no sábado, mas aqueles homens que não queriam perder a sua posição, por arrogância, por ciúme, se levantaram contra Cristo. E por último, versículo 26 e 27, Jesus vai falar novamente do Paracleto, do Consolador, daquele que iria fortalecer os seus discípulos. E ele disse: quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade. E é a segunda vez que Jesus chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade. Ele fez isso também no capítulo anterior. Quando ele fala do Espírito da Verdade que dele procede, esse vai dar testemunho de mim. É igual quando você e eu, nós estamos passando por alguma situação de dificuldade e de repente a gente começa a escutar a voz do Senhor falar conosco no nosso coração, na nossa mente, trazendo textos da palavra, trazendo alívio quando a gente começa a orar ou chorar, quando nós abrimos nosso coração para Deus. O Espírito Santo que habita em nós, ele fala conosco, ele realmente nos consola, ele é o Consolador, ele é aquele que nos dá forças. E o capítulo termina aqui. Bom, em que aplicamos para as nossas vidas? Você é um ramo especial do Senhor. O Senhor escolheu você para você dar fruto, para que você a cada momento da sua vida procure agir da maneira como Jesus agiria. Que você seja levado pelo Espírito Santo a amar uns aos outros, que você e eu nós possamos glorificar o Senhor com tudo aquilo que a gente fizer. E que até mesmo nos momentos difíceis e de perseguição, nos momentos de luta, nos momentos de cansaço e de tristeza. Porque afinal de contas, queridos, quem de nós não passa por lutas? Quem de nós não passa por dificuldades, às vezes de saúde, às vezes nos relacionamentos, às vezes no emprego, às vezes na própria fé? De repente você está passando por um momento de luta há tanto tempo que a sua fé começa a ficar abatida. Ou de repente você foi preterido em relação a alguém e você atribuiu essa situação a Deus e agora você ficou revoltado com Deus. Querido, em nome de Jesus, que você possa abrir o seu coração para o Senhor, lembrar do seu chamado, lembrar que não foi você que escolheu Deus, foi Ele que te escolheu. Ele te ama, Ele quer que você dê fruto, Ele quer que o seu fruto permaneça, Ele quer que você esteja em obediência junto dele, que você permaneça no amor dele, que você não ande sozinho como um lobo solitário, né, chateado com todo mundo, evitando a comunhão, uma pessoa que não se deixa moldar. Permita que o Senhor limpe você. Você é um ramo frutífero. Eu estava lendo um estudo falando sobre a videira, né, a árvore, e a madeira da videira, de acordo com esse autor, não serve para nada, nem para gancho. Ele fala, nem para fazer gancho é possível aproveitar esta madeira. Simplesmente para ser lançado ao fogo. Ela é usada como, né, para aquecer, por exemplo. Fazer fogueira. Não serve para mais nada, né, a madeira da figueira, o ramo da figueira. Portanto, eu e você também, honestamente, para que estamos aqui? Para que estamos nessa vida? Queridos, é para a glória de Deus. Eu olho para as nossas vidas e eu penso, ok, podemos ter família, ter filhos, ter profissão, ter carro, ter dinheiro, ter amigos, ter sucesso. Podemos ter várias coisas que humanamente trazem satisfação para a gente. Mas, queridos, tudo isso passa, tudo isso não preenche no nosso coração o sentimento de propósito e satisfação que a gente tem quando está produzindo o fruto de Deus, o fruto de Cristo na nossa vida. Então, que em nome de Jesus você saia desse podcast sabendo que o objetivo da sua vida é amar o teu próximo, é glorificar o Senhor, é gozar da presença do Senhor todos os dias. Como ele mesmo disse nesse capítulo, né? Ele estava dizendo aquela coisa, tudo aquilo para os discípulos, para que o gozo do Senhor estivesse com eles, e o gozo deles fosse completo, ou seja, a alegria deles. Porque a verdadeira alegria está em estar com Cristo. Então, se houver qualquer tipo de tristeza no seu coração, lance a tua ansiedade diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de você. E volte-se para o agricultor, pede para ele, Senhor, limpa os meus ramos, me limpa através da palavra, porque é disso que Jesus está falando, né? Vós já estáis limpos por causa da palavra. Estar limpo não tem nada a ver com passar lutas, né? Estou passando uma aprovação, então estou sendo limpo. Não, a palavra do Senhor diz que é a palavra de Cristo nos corações que limpa. É esse momento de meditação em que você escuta o Espírito Santo, escuta o podcast e você fala, poxa Deus, preciso mudar tal coisa na minha vida, preciso abandonar aquela situação, preciso me consertar com tal pessoa. É disso que a palavra do Senhor está falando.
Deus abençoe muito você. Até amanhã, se o bom Deus permitir, em nome de Jesus. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!